ao canal da Simples Forma e hoje eu vou falar um pouquinho sobre animação de texto. Vamos começar do começo. Para a gente criar um texto, a gente vem aqui na ferramenta de texto e digita o nosso texto. E aí a gente tem duas maneiras de fazer essa animação de texto. A gente pode vir em efeitos e presets, animation preset, texto, e aí a gente tem aqui vários tipos de animação. 3D, animação, né, de entrada, animação de saída, blur, curvas, expressões, um monte de coisa. Normalmente eu uso, e é o que a gente acaba mais usando mesmo, são as animações de entrada e de saída. Até de saída eu não costumo usar muito, uso mais a de entrada. E aí como é que a gente faz? A gente vem aqui, clica na pastinha para abrir o que a gente quer e seleciona uma dessas opções, arrasta para cima do texto, né, que você quer colocar, tá lá, a animação vai ser aplicada ao seu texto assim, facinho. Mas existem algumas dicas legais, mas aqui você tem o nome das animações e você consegue entender mais ou menos como ele funciona a partir do nome. Mas se você tiver instalado o Adobe Bridge no seu computador, ele faz parte do pacote de programas da Creative Cloud da Adobe. Então, se você tem a Creative Cloud, vale super a pena instalar ele. Ele tem outras funções também além dessa, mas, assim, essa é muito boa. Você vem aqui em Animação, Browse Presets, e ele aparece aqui os efeitos que a gente tem dentro do After Effects. Tem outros efeitos que não são os de texto, mas aqui a gente consegue encontrar o de texto. Como eu estava usando já o de animação de entrada, a gente clica aqui 2 vezes e selecionando algum deles, que a gente já tem as miniaturas aqui, mas elas estão bem pequenininhas, a gente consegue ver um preview aqui no cantinho. E a gente tem uma ideia bem melhor de como é que vai ficar o nosso texto. É bem mais interessante do que ficar arrastando ele para dentro pra gente ver como é que fica, se fica legal, se não fica. Então, se você tem o pacote da Creative Cloud, vale super a pena instalar o Adobe Bridge. Bem, voltando pro After Effects agora, se a gente der uma desmembrada aqui na nossa camada de texto, a gente vê que tem keyframes. Por isso que essa animação ela é realizada. E uma coisa que é importante reparar é que essa animação ela entra a partir do ponto em que tiver a agulha. Então vamos lá. Eu vou dar Ctrl Z, não vai ter mais animação de texto. Vou vir aqui em Animating. Vou usar o Typeware, que é um dos efeitos que eu mais uso para animação de texto. E ele veio parar, tá vendo? Os keyframes vieram parar aqui bem no comecinho, de acordo com como estava a minha agulha. Mas se a gente chegar bem aqui para frente e aplicar o efeito, ele também vem parar aqui, de acordo com a agulha. Isso não é um problema, porque selecionando a camada e clicando em U, a gente consegue ter acesso aos keyframes e arrastar ele para frente, para trás e posicionar onde a gente quiser. Só tem que ficar atento a isso porque às vezes a gente não se dá conta que a agulha estava posicionada mais para frente, joga o efeito para poder sincronizar e entrar naquele tempo certinho e tudo mais, né? No começo da composição, como a gente espera, e quando você vai ver, ele não entra, né? Ele não roda. E aí você fica assim, ué, por quê? Por que isso está acontecendo? Provavelmente é porque os keyframes eles não estão bem posicionados, talvez na hora que você tiver arrastado, a agulha estivesse mais para frente e aí rola essa confusão. Então vamos desmembrar aqui essa layer mais uma vez. Aqui tem fonte, né, do nosso texto. Se a gente editar, por exemplo, eu vou editar aqui, vou tirar o O para ficar text. O que acontece? Ele cria keyframes em forma de tug hold, então eles não tem uma transição entre os keyframes. Ele, na hora que chega no keyframe, ele faz a alteração. Antes disso, ele não tem esse, né, período de transição como os outros keyframes têm, que vai mudando devagarinho. Ele muda instantâneo. E aí, o texto muda. Então, dá para animar o texto que a gente tem mesmo, aqui usando essa Source Text. Aqui a gente tem o Path Options, que ele serve para a gente criar uma máscara ou fazer o texto entrando com algum efeito de entrada. Assim, vou mostrar para vocês. Eu criei esse caminho, certo? Ele virou uma máscara. Então eu venho aqui em Path
Aqui onde está None, eu vou para máscara 1. E aí o texto ele fica desse formatinho aqui, dessa máscara que eu criei. E aí eu posso fazer as alterações de ficar reverso, perpendicular, no caso ele vai fazer o caminho direitinho, ou ele vai ficar... O texto vai ficar reto, mas de acordo com o caminho, ou ele vai ficar no formato do caminho. Em Forced Alignment, a gente tem tamanho que o texto, né, se ele vai preencher todo o comprimento, ou se ele vai ficar do tamanho que a gente já tinha presetado aqui nos caracteres. O início do texto e o final do texto. Mas o mais importante aqui, além disso, é esse Animator One. Esse Animator One, ele é o que é responsável pela nossa animação de entrada, né? Então, se a gente excluir ele, eu continuo tendo o texto no formatinho que eu tinha da máscara, mas ele não tem mais animação de entrada. E aí, o que acontece? Em vez de a gente usar os presets que tem aqui, quer dizer, a gente pode usar eles, mas a gente também pode criar a nossa própria animação. Vindo aqui em Animate, a gente pode adicionar alguns parâmetros pra gente editar. Eu vou adicionar um Blur. E aí, agora, vamos lá de novo. Eu excluí o Animator, então eu não tenho mais animação de entrada, mas vindo aqui em Animate, eu vou adicionar um Blur e aí ele cria um novo Animator. Bem, nada aconteceu porque esse parâmetro ele não está modificado, tem 0. Se a gente jogar mais para frente, deixar aqui em 50, o texto ele fica borrado, mas ainda assim nada aconteceu, né? Pois é, porque a gente tem que vir aqui em Range Selector e aí animar esse parâmetro de início, de final. Então eu vou colocar aqui no começo, colocar aqui em 100. Então vamos lá, o texto ele estava borradinho e aí a minha animação ela é que o texto do borrado ela vai ficando visível. Então de 0 a 100%. E aí, tá, assim ficou meio estranho porque tá aparecendo borrado, né? Tá bacana, mas ainda assim tá aparecendo o texto. A gente quer realmente uma animação de entrada de fato. A gente vem aqui em Animate, adiciona opacidade. Isso aqui são os parâmetros que a gente está adicionando dentro desse Range Selector para poder fazer essa animação de entrada. Os parâmetros normais de transformação, eles ainda estão aqui, são independentes desse. Então, se a gente quiser mudar a escala, mudar a posição, tudo isso do texto inteiro, sem ser, né, de animação de entrada, a gente ainda consegue de forma independente, tá? Não é porque eu adicionei uma outra opacidade que essa opacidade daqui, ela não é mais válida. Então vamos lá, essa opacidade daqui a gente também não fez muita diferença porque a gente não mexeu no parâmetro. Então vamos lá, para 0. E eu não preciso criar keyframes nesses parâmetros daqui, porque vai ser o Range Selector que vai ter os keyframes de animação. Agora eu não tenho nada, porque a gente está com opacidade 0 e aí ele vai de 0 para 100. Ele sai do transparente para um borradinho e aparece o nosso texto. Aqui em Animate a gente tem muita coisa, posição, escala, opacidade, rotação, preenchimento, né, de cor, o blur. Então a gente tem muitas variáveis que a gente pode vir aqui e criar a nossa própria animação de texto de uma maneira simples e rápida. Claro que usando os precepts é bem mais simples e bem mais rápido, porque a gente só vai clicar e arrastar, mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente que não tem ali, ou até mesmo, por exemplo, se a gente tirar a opacidade e deixar só o texto, né, saindo do blur, a gente pode fazer, sem ser uma animação de entrada, fazer uma animação em que o texto ele tá assim borradinho, porque a gente tem um letreiro ou qualquer coisa assim, e aí de repente ele vai ficando claro. Pode ser também. Então aqui a gente consegue criar animações de texto da nossa maneira. Bem, por hoje é só. Se vocês gostaram, curta. Se vocês têm alguma dúvida ou querem que a gente faça algum tutorial específico sobre alguma coisa, deixa nos comentários. Por hoje é só e amanhã a gente volta com mais. Tchau!